Amém, amados. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nos colocamos aqui na Tua presença, te louvamos por esse tempo tão precioso, ó Pai. Alcança a família, Senhor, de cada filho que está aqui conectado, ó Pai, se apresentando nessa viração de dia, Deus, para Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque pela fé nós ouvimos os Teus passos nesse jardim, Senhor. Glória Já podemos a Deus. sentir o Teu perfume, ó Glória Pai amado. ao Teu nome. Então que o Senhor enche agora da Tua graça, da Tua Senhor. presença, cada lar, cada estabelecimento, porque há filhos Teus que estão Aleluia. trabalhando, ó Pai, mas estão recebendo esta palavra, ó Deus. Aleluia. Abriram seus estabelecimentos, seu local de trabalho para a Tua palavra, para a Tua Deus presença. querido, Que o Senhor alcança, encha Senhor. agora lares, estabelecimentos, Sim, empresas, ó Pai Pai. amado. Encha da Tua alegria, Libera da os Tua teus bondade, ó santos Deus. anjos, Em Senhor. nome de Jesus Cristo, alcança também as nações, Oh, os Deus nossos filhos querido, amados que estão maravilhoso. espalhados pelas nações, nossos familiares que estão no Japão, ó Pai. Alcança a pastora Sara, Senhor Deus, a casa pastor dela, do Antônio, Nego. a família, Alcança os Senhor. filhos, ó Pai. Alcança o Nossos Celso, Juliana, sobrinhos. Fernanda. Alcança todos, ó Senhor Pai. Fernando, Em nome de várias Jesus Cristo, crianças. Senhor Deus. Alcança Oh, também, ó Deus, Pai o amado, Moisés. Marcos Orzan Amando, os Alcança, bispos lá no Senhor. Chile, ó Pai. Alcança, Senhor Deus. Pastor Em nome de Moisés. Jesus Cristo, ó Pai. Alcança, Alcança, Senhor. Pai. Nossa família lá na Oh, Argentina também, Deus Andrés, querido. Fede, a Silvia, família, Pai. Sim, Alcança os Antoninho. pastores Davi, Estela, Oh, Senhor Deus. Pai. Alcança o pastor Mário, Luci. Sim, Alcança a Pai, Argentina do Sul ao Norte, ó a Pai. tua Alcança. igreja, Senhor. Alcança no México, Senhor. Pastora Oh, Lorena, Deus, pastor nossos Vitor. amigos, Alcança, nossos Pai, irmãos, Adito, Felipe, guerreiros, Senhora Pai, Jéssica, Daniel, Karen. que pregam Alcança a tua todos, ó palavra Deus. nas nações. Alcança, ó Pai, o pastor Alfredo, Senhora Oh, Rocio, lá no sim, México. Pai querido. Alcança, Senhor, na Inglaterra, Pai amado. Oh, Deus maravilhoso. Alcança o Graham, profeta Graham, Oh, Pai, alcança, o Deus, Mark, Senhor. alcança A Margarete, o Senhor. Derek lá em Gales, Sim, ó Pai os amado. nossos Alcança, amados, Senhor a Deus. Pangastro, Senhor. Oh, Pai amado, alcança o pastor Alcança, David, Senhor, a Pan. Alcança, Alcança, Senhor Deus. Oh, Deus Oh, querido. Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança com teu poder, Pai com a tua graça. glorioso. Alcança também lá no Canadá, Em Senhor, o Diego, a nome esposa do dele, Senhor Senhor Deus. Jesus, Pai. Alcança, Pai, nossos queridos, amados que estão lá Deus de também, ó Pai, já há um amor. tempo Deus trabalhando. Santo, Guarde-os Deus e livre-os de todo poderoso. mal, Pai amado. Alcança Em com nome teu de Jesus poder, Cristo, Senhor. Senhor. Alcança a nossa nação brasileira, Alcança com Deus, tua com teu glória, poder, com a tua Senhor. graça. Em Alcança, Portugal Senhor também, Deus, em nome Pai. de Jesus Cristo. Alcança Carino, Sim, Leandro, Pai, a família pastores deles lá em amados que Portugal, estão ó em Pai. missões, Alcança, Pai. Senhor, o Enoque, a Simone, a família lá na Espanha, Alcança a Senhor Deus. Kate, o Lucas, Alcança, a Senhor Belinha Deus. na Alcança, Argentina, Pai. Senhor. Alcança, Senhor Deus, em Oh, nome de meu Jesus Pai Cristo, querido Pai Santo, amado. nós te clamamos. Pedimos a Ti, alcança aqueles que às vezes nos falham a Nós memória, te Pai, clamamos, mas que estão Senhor. no nosso coração Pastor Ivan também, também, ó Senhor, que Pai. trouxe o rosto dele, Alcança Senhor. lá na Inglaterra, Alcança o Senhor pastor Deus, em nome Ivan, de sua Jesus família, Cristo, Pai. Abençoa o teu Alcança, Pai. filho, Pai Oh, querido Deus, Santo. Irmã Segoia, alcança, Oh, em nome de Deus Jesus querido, Cristo. alcança a tua igreja Alcança no a tua Brasil, igreja, todos aqueles que têm Senhor. buscado fazer a tua Oh, vontade, os ó que Pai. têm buscado a Pregar tua o teu face, evangelho verdadeiro, Senhor Deus. Alcança, ó Pai amado. Alcança. Alcança o presidente da nossa nação, Oh, ó Deus, Pai, dá Jair força Messias a esse Bolsonaro. homem, Senhor. Alcança, Senhor Deus, todo o ministério, ó Pai. sim, Alcança, Pai livra-nos, querido. Senhor Deus, das corjas, da Livra, corrupção, Senhor, ó Pai. do enganador. Livra-nos, Senhor Deus, das Livra, mentiras que tentam Senhor amado, dos estabelecer, ó Pai. corruptos, Sabemos, Senhor. ó Deus, que quando a cobra leva uma pancada na cabeça, Oh, ela ainda Deus continua querido. estribuchando, ó Pai. E nós sabemos Sim, que a Pai. cobra da corrupção Sim, levou ó uma Pai, pancada na sim, cabeça mas ela se sobre a debate nossa nação, ainda, ó Pai. Senhor. Mas que o Senhor nos livre, Neutralize Senhor Deus, essa desse serpente da estrebucho dela, corrupção. desse estrebuchar dela, Esse Deus. mamor da Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus corrupção, Cristo, a esse nossa principado nação de vai ser Jezabel limpa da nossa por nação. completa. Limpa, Senhor O Brasil Deus. Limpa, pertence ao Senhor Jesus. Limpa Erga a os sua governos, voz ó aí, Pai. queridos, e Limpa as digam: o prefeituras, ó Brasil Pai. Limpa as pertence ao câmeras. Senhor Jesus. Limpa, Senhor, os plenários. Limpa, Desembanha a tua Senhor. espada, Em igreja nome de Jesus gloriosa, Cristo, ó e Deus. Que profetiza toda essa corrupção sobre a seja nação varrida por brasileira completo, ó a Deus. paz do Em Senhor nome Jesus, de o Jesus governo do Cristo. Espírito Santo Declaramos, sobre a Senhor, assim nossa como o salmista nação. diz, feliz a nação cujo Deus é o Oh, Senhor. traga a Nós existência cremos, Senhor, nós o cremos, poder de ó Pai. Deus sobre a nossa nação, Que a igreja. tua paz reine, Senhor Deus. Alcança a Oh, Pai saúde, ó amado, em Deus, nome de querido Jesus Santo, no Cristo, ó Brasil. Deus. Toda Em nome de corrupção Jesus na área da Cristo, declaramos, saúde. decretamos a Em nome de falência Jesus, desse toda vírus mentira, e toda mentira todo liberada mal junto instalado com na esse saúde, vírus. Pai, Tudo que vem para caia tentar por terra, desestruturar a economia da nossa confundir, nação, caia por a terra os economia das atravessadores. nações.
Alcança, os Pai mentirosos amado, e em nome de corruptos Jesus instalados Cristo, na área da Estados Unidos, saúde. ó Pai, que há tantos irmãos amados, pastores amados, que Deus lutaram querido. por tantos anos para preservar Pai, o fogo do todo avivamento sobre o glorioso, Brasil, ó alcança, Pai. Pai. Senhor, quantos americanos pisaram nessa nação Deus chamada querido, Brasil santo, para profetizar o avivamento virá, Pai. Nós Sabemos amamos que a temos nação dos pessoas do Estados mundo Unidos, ó inteiro Deus, e clamando pedimos a Ti pelo pela Brasil. igreja lá nos Estados Unidos, Senhor. Fortaleça o presidente, fortaleça a verdade na nação dos Estados Unidos também, ó Deus. Em nome de Jesus Senhor, Cristo, ó Pai querido. amado. Clamamos a Ti pelos nossos amigos lá nos Estados Unidos, ó Pai. Pela Hope, Senhor, pelo Jeff James. Pai amado, pelo Thomas Ruja, Cris, ó Pai amado. Por todos aqueles que têm pregado a verdade, ministrado a verdade. Deus, Pelo Randy Clark, a equipe do Randy Clark, ó Pai. Que por tantas vezes veio abençoar a nação brasileira, Senhor Deus. Trazendo uma palavra genuína, Deus. Trazendo a revelação do Teu coração, ó Pai. Obrigado por todos aqueles que se moveram, Senhor, por avivamento sobre as nações, Senhor. Não fugindo da verdade, mas estabelecendo a verdade, ó Pai. Deus querido. Em nome de Jesus Cristo, Sim, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, o sistema Senhor da Deus. saúde, os médicos, Em enfermeiros, nome de Jesus Cristo. os ajudantes da Aleluia, saúde em todas Deus. as áreas, a parte Aleluia. administrativa, É a verdade, parte Senhor. operacional, a parte É da verdade, limpeza. Senhor Alcança Deus. esses guerreiros, Aleluia, Pai. alcança a polícia militar, Sim, Senhor. alcança os bombeiros, É alcança, verdade, ó Pai, os caminhoneiros, ó Pai, que Graças te abastecem damos, nossas Senhor. casas É com verdade, alimento. Deus. É Livra, verdade, Senhor, Pai. estes homens, estas mulheres do bem, Oh. Senhor, de todo mal. Ah, Deus querido, Oh. santo, alcança com teu poder, sustenta, abre Oh. portas, envia provisão, Pai querido. Oh, Deus, os Aleluia. cientistas, Senhor, os biomédicos, Senhor, alcança, Oh, Pai, Deus. os químicos, alcança, Pai, toda a equipe, Senhor amado, infectologistas, a ciência Oh, da Pai. sabedoria, multiplica a ciência, Pai, por Aleluia. misericórdia do teu povo, nós te clamamos, Senhor, nós abençoamos, ó Pai, os empresários, os Oh, microempresários, Senhor. Deus, traga uma verdade sobre a nossa nação. Tudo que vem contra a tua Aleluia. palavra, tudo que vem, ó Pai, como mentira para ser estabelecido como uma Aleluia. verdade que caia por terra, que seja destronado principados e potestades da nossa Aleluia. nação. Em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Preste Amém. atenção, queridos, antes de a gente Aleluia. começar a palavra de hoje. A palavra já começou. É a palavra preparada, Oh, né? glórias. Vamos falar o que está no coração. Paz, Elane Junione, paz, Valéria Fabiano, Deus abençoe aí. Pirajuí, Deus abençoe pastores Rafael e Valéria. Amados, há um tempo eu já contei isso, eu quero contar novamente. Há 4 anos atrás, mais ou menos, o Senhor me arrebatou, eu estava dormindo na madrugada e eu ouvi a voz do Senhor me chamar e Ele disse: Raquel, levanta. E eu estava dormindo, meu espírito ouviu a voz do Senhor e eu disse: Senhor, eis-me aqui. Aí, queridos, eu vi, aí tudo se tornou claro no meu quarto. Eu não vi o Senhor, porém eu ouvi a voz de Deus e reconheci no meu espírito a voz do meu amado, do meu Pai, do meu Jesus. E tudo se tornou claro no meu quarto e eu vi o apóstolo, estava dormindo, eu vi minha casa, eu me vi e quando o meu espírito saiu de mim mesmo e eu comecei a subir com o Senhor e, amados, eu sei que eu passei esse primeiro céu, fui para o segundo céu e nesse dia eu fui perguntar para o Senhor: Senhor, para onde o Senhor está me levando? Ele disse: só observa o que eu vou te mostrar. E eu disse: sim, Senhor. E ali eu me calei. Eu fui subindo, amado, dimensões espirituais. E eu sei quando eu cheguei nos céus dos céus, que eram os céus do Senhor. Preste atenção nisso, igreja. Eram os céus dos céus, há 4 anos atrás, que eram os céus do Senhor. E eu comecei a ver anjos. Eu tinha discernimento no meu espírito do que eu via. E ali tinha tropas e tropas de anjos que desciam organizadamente para a terra. Descia uma tropa e subia outra. Descia uma tropa e subia outra. E eu senti que eu estava lícita e que eu podia perguntar ao Senhor do que se tratava aquilo. Eu disse: Senhor, por que esses anjos estão descendo para a terra? Ele disse: Raquel,
Eles estão indo cumprir os meus decretos. Quem é do nosso ministério sabe disso, né? Estou compartilhando com os demais. Eu falei isso há 4 anos atrás. Ele disse, eles estão indo cumprir os meus decretos, mas é necessário que a minha igreja ore. A minha igreja precisa desembainhar a sua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na sua boca, e começar a profetizar os decretos de Deus sobre a nação brasileira. Aleluia. E minha igreja tem que profetizar a falência do império das trevas, sobre os decretos das trevas. Aleluia. Porque os meus anjos aí estão postos para obedecer o comando de voz da minha noiva na terra. Queridos, preste atenção nisso, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Há 4 anos atrás, o Senhor me despertou e me arrebatou os meus sentidos e me mostrou o que estava acontecendo no reino do Espírito. Ele disse que seria um tempo de muita intercessão para o Brasil. Noiva, nós não podemos falhar na nossa missão. Nós somos autoridades instituídas por Deus na face da terra e nas regiões celestiais para combater e derrubar principados, potestades e dominadores dessa terra. Potestades da corrupção, potestades da mentira, do engano. Ei, as armas das nossas milícias, guerra espiritual, aí, batalhas espirituais, guerras de governo. As armas das milícias da igreja são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. É tempo da igreja se levantar. Não falhe na tua missão. Você precisa desembainhar a sua espada. Nas primeiras lives que nós fizemos aqui, no momento que o apóstolo estava intercedendo, orando, nós estávamos guerreando pelo Brasil, eu ouvi a voz do Senhor, a voz de comando do Senhor dizendo: a minha igreja precisa desembainhar a espada. Os céus do Brasil precisam de espadas desembainhadas. Sabe o que é isso? A igreja no seu ofício sacerdotal. A igreja no seu ofício de reino, se assentando com Cristo Jesus nas regiões celestiais, orando, decretando, profetizando, estabelecendo o reino de Deus e declarando falência do reino das trevas na nação brasileira. É assim, queridos, que temos que viver. Aleluia. Então, não se distraia. Então, Deus veio falando há 4 anos atrás, apóstolo, e a igreja estava distraída. Então, o Senhor nos guardou por um tempo para alinhar. Amém? Nos tirou no deserto, ou você ouve a voz de Deus ou você morre, correto? Ou você é alimentado por Deus ou você desfalece. Então o Senhor nos atraiu para Ele para falar ao nosso coração. Oséias 2,14, te atrairei para o deserto e lá falarei ao teu coração. Deus nos tirou das distrações, preste atenção. Então é tempo de desembainharmos a espada, alinharmos nossa mente à mente de Cristo. Esse é um tempo oportuno para a igreja do Senhor. Aleluia. Atuar no seu sacerdócio. Amém, queridos? E quando o Senhor, amado, abrir as portas aí, liberar, nós vamos saber o que vamos fazer e não vamos titubear na nossa missão, em nome de Jesus, apóstolo. Glória a Deus, queridos. Com certeza vamos ter uma percepção muito mais aguçada. Em nome de Jesus. De saber se estamos no caminho ou se estamos nos desviando. O Senhor está nos trazendo muito entendimento nesse tempo, né? Lembrando mais uma vez os irmãos que nós não conseguimos estar agora no YouTube, estamos somente pelo Face, mas à noite estaremos fazendo a live às 22 e estaremos também pelo YouTube, ok? Então, nosso tema de hoje, Guerra de Governos 7. Vamos lá. Tema, Fortalezas do Corpo. Ontem nós falamos a respeito de fortalezas da mente, que com certeza uma palavra abençoada e outra palavra abençoada que o Espírito Santo traz através das nossas vidas, fortalezas do corpo. Amém? O nosso tema continua sendo o verso de ontem, 2 Coríntios 10. Glória a Deus. Mas ontem nós meditamos no 4 e no 5, então 2 Coríntios 10, 4, 5 e 6.
Dá para ler aí, apóstolo? Cadê a Bíblia, apóstolo? Vamos lá. Eu leio por aqui, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4, 5 2 Coríntios, 6. capítulo 10, versículos 4, 5 e 6. Vamos lá. Aleluia. As armas com quais lutamos não são humanas, não são carnais. Preste atenção, que tremendo. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir. Em outra versão diz as armas da nossa guerra. As armas da nossa milícia, ou as armas, milícia significa guerras, né? Pelejas. As armas das nossas milícias com quais lutamos, elas não são humanas. Ou não são carnais. Pelo contrário, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E a chave, o verso 6 diz: e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançares a perfeita obediência. Meu Deus do céu. Lê de novo esse versículo aí, apóstolo. Aleluias. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Glória a Deus. Então, amados, primeiro, a palavra já diz que as nossas armas espirituais, elas são poderosas para destruir fortalezas. E se o Senhor nos deu armas, ferramentas para destruir fortalezas, é porque elas existem, amados. Então, as armas das nossas milícias não são carnais, não são humanas. Então, é tempo de entregarmos as armas da carne, né? Aí está falando sobre a guerra do corpo, né? Essa batalha espiritual do corpo. Então, se as nossas armas, elas não são carnais, não são humanos, são espirituais, é tempo de nós nos despojarmos de toda a arma carnal para então estarmos aptos com o espírito da obediência a destronar principados, potestades e governadores. O Senhor capacita a igreja que é espiritual. E esse texto está falando de guerra, amados. Está falando de milícia, de guerra. Está falando de luta, de tempos difíceis, de tempos ruins. Mas está falando que as nossas armas, que nós não estamos de mãos vazias nem de braços cruzados, que as nossas armas, elas são poderosas para destruir essas fortalezas. Ou seja, nós temos aquilo que é necessário para vencer todo e qualquer ataque do inimigo, toda e qualquer batalha. E a palavra diz que nesse tempo de guerra estaremos preparados para repreender. Por quê? Porque o Senhor, ele não instituiu uma igreja e deixou ela à deriva, como soltar um barquinho no meio do mar. Não, amados. Ele instituiu uma igreja e ele deixou a sua palavra. Glória. Ele alimentou e revestiu a sua igreja com a sua palavra. Amém. Então, por isso, estaremos preparados para repreender. Ou seja, toda a igreja que foi alimentada e fortalecida realmente pelo evangelho do reino, pelas boas novas, está apta, está preparada para repreender toda e qualquer ação demoníaca maligna desse tempo. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, queridos. Ela está apta. Você deixar as armas da carne que nos levam à morte, nós vamos meditar em cada tema, cada tópico aí, né? Que o apóstolo aí foi inspirado pelo Espírito Santo para estar compartilhando conosco hoje. Mas a igreja tem que ser uma igreja viva. Se você não é carnal, mas você precisa usar, volta a falar, as armas espirituais. Não podemos ser uma igreja apática, uma igreja inerte, uma igreja sem ação, sem reação diante
de uma palavra revelada como essa, diante de uma instrução, porque Deus não deixa a igreja como um barco à deriva, como o apóstolo falou, mas Ele nos instrui como agir, Ele nos mostra a direção, Ele nos dá o caminho e a saída. Nós precisamos usar as armas espirituais. Nós temos que combater primeiro a guerra, né, emocional. Nós falamos da guerra mental, da alma, a guerra no corpo. Nós precisamos vencer, porque se nós não vencermos essa, nós não estamos aptos a vencer a verdadeira e derradeira batalha, que é espiritual. E nós não vencermos a mente, as batalhas na mente, o ataque na mente, se nós não vencermos o ataque no corpo, essa guerra no corpo, que Satanás, amado, lança contra nós todo o tempo, para nos distrair, para roubar, vamos lá, apóstolo? Para roubar a identidade de filhos de Deus, para matar o propósito e destruir a verdadeira promessa, que é estabelecer o reino de Deus aqui na terra como no céu, até que Ele venha nos buscar. Então nós não podemos cochear, como o apóstolo tem falado também, em dois pensamentos. Não podemos, porque isso certamente acabará mal. Isso certamente vai fazer de nós uma igreja, amado, inerte. É o tempo da igreja ser despertada, é o tempo da igreja começar a repreender aí a desobediência. Nós vamos estudar sobre isso, mas a igreja se levantar para o propósito, para que ela não seja uma igreja inerte. Vamos lá, apóstolo. E quer uma palavra revelada? O mal, ele precisa de um corpo para se multiplicar, para se manter, vamos dizer assim, vivo. E para proliferar suas obras, né? Sim. O mal, ele precisa de um corpo para ele poder se tornar notícia. Sabia disso? Agora você veja uma coisa, apóstolo. Gente, é sem crítica, eu estou falando da igreja de Cristo, tá? Não estou falando de placa X, placa Y. Amamos nossos irmãos, nossos pastores, temos orado pelos pastores de Bauru, região do Brasil das Nações. Mas, olha só, muitas igrejas afastou do fundamento. Não existe mais unção para libertação. Não expulsam mais demônios. Então, sendo que Satanás, ele domina uma mente, ele entra pelas janelas da alma, né? Pelo corpo, pelo pecado da mente, do corpo, e se instala na vida dessa pessoa. Aí essa pessoa vai estar debaixo do governo da alma, se submeteu debaixo ao governo da carne e ficou submetida e cativa debaixo do governo de Satanás, do império das trevas. Aí esta pessoa, amados, ela é cativa a praticar o mal, a pensar mal, fazer coisas más. Então, um ministério que poucos ministérios exercem, gente, é libertação. Impor as mãos sobre os enfermos, né? Ungirão com óleo, o enfermo será curado, expulsai os demônios. É uma ordem do próprio Cristo para o ídio da igreja aqui na terra. Então a igreja saiu do fundamento. A igreja não é um clube social, onde chamamos artistas famosos, onde, amados, há uma reunião de pessoas que não são confrontadas com a verdade, onde a palavra tem que gerar arrependimento nelas, onde nós temos que confrontar com a palavra por amor. Então preste atenção, nós não podemos tirar fundamento, princípios que o próprio dono da igreja, Jesus Cristo, estabeleceu. Porque Satanás, ele precisa de um corpo, né, para manifestar as suas obras malignas aqui na terra. O mal precisa de um corpo para se manter vivo. Fisicamente, o mal, ele vai tentar se estabelecer em uma pessoa. Porque ele precisa de um corpo para se manter vivo. O que mantém um vírus vivo? Um corpo físico, o corpo de uma pessoa. Mas espiritualmente, o mal, ele precisa de um corpo também, para ele se manter vivo. E ele tenta usar o quê? O corpo chamado igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. E a questão é, até que ponto este corpo tem permitido este mal se estabelecer nele? Fisicamente, sabemos que as pessoas agora estão tendo
esse vírus combatido no seu corpo através da azitromicina, é isso? Não, Através desse remédio que conseguiram descobrir. hidroxicloroquina. Cloroquina, isso aí. Então, o corpo físico está sendo combatendo esse mal com cloroquina. Mas e o corpo espiritual? Está sendo combatido o mal de que forma? Guerras de governo. De que forma? Amados, nós somos corpo. Então é aí que nós temos que entender que Satanás, ele também tenta estabelecer, ou já estabeleceu em parte do corpo, as suas fortalezas. Assim como estabelece fortalezas na mente, fortaleza nas emoções, estabelece fortalezas no corpo. Agora, o problema é nós não reconhecermos ou não compreendemos a questão do nosso posicionamento como corpo de Cristo e também como corpo físico. Olha o que o texto diz, 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo amados, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ei, está falando aqui de corpo e espírito. Entenda isso. Primeiramente, ele diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se o mal se estabelece no teu corpo, quem é que vai governar? Estamos falando de guerras de governos. Quem que vai governar? Está governando o teu corpo. Agora, entenda, amados. Deus escolheu este corpo físico, amém, essa estrutura, para ser a habitação da sua glória, do seu templo, do seu espírito. Ele nos comprou. Agora perceba uma coisa, amados. Se você não entende essa realidade, ou se Deus não tivesse estabelecido isso, nesse tempo hoje de dificuldade, aonde nós iríamos adorar a Deus? O que nós iríamos fazer se o templo de pedras, de paredes, de estrutura foi fechado? Aonde haveria a manifestação de Deus? Não existiria, né? Não existiria. Nós somos templo vivo, comprado, com sangue precioso. Nós somos a evidência da eternidade aqui na terra. Porque parte da eternidade, o Deus Espírito está dentro de nós. Glória a Deus. Porque Deus nos fez esse corpo para ser templo do Espírito Santo. Aqui na terra. E se você não acredita, ou se você não vive isso, essa verdade, né? Ou se você permite com que o mal habite em você, você está permitindo que fortalezas de Satanás, do inimigo, sejam estabelecidas, formadas no teu corpo. E quanto mais você deteriorar este corpo, mais você está dizendo para Deus: eu não aceito o que o Senhor estabeleceu. Eu não aceito o propósito de ser templo do seu Espírito. A palavra diz assim, meu povo fala com sua boca, Senhor, Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Na verdade, ele diz, coração, o seu espírito, né? Na verdade não me serve. Eles não entendem. Eles falam com seus lábios, mas na verdade, o que acontece? Eles não estão praticando aquilo que chegou ao entendimento. Agora, o apóstolo falou, amados, combater esse vírus aí, né? A ciência está se multiplicando, cientistas do mundo inteiro estão trabalhando,
não é verdade? Infectologistas, a ciência, ela vai se multiplicar e com certeza, em nome de Jesus, vai se achar cura. Vai passar, porque vai se achar o anticorpos para combater a HN1, a cloroquina, o coronavírus, né? Vai se combater aí, por exemplo, com a hidroxicloroquina. Agora, o que vai combater a nossa carne? O que vai combater o espiritual? Agora, será que a igreja, apóstolo, depois de passar esse susto aí, quando tudo voltar ao normal, porque não será mais normal, em nome de Jesus. Aleluia. Mas quando tudo tiver passado, esse vírus já for vencido pela medicina natural aqui da terra, será que a igreja vai voltar às mesmas obras? Será que a igreja vai perder o temor? Será que a igreja serve a Deus por medo de morrer? Nessa não pode ser a consciência do corpo de Cristo. Você não pode servir a Deus com medo de morrer. E não adianta também a gente pedir para Deus livrar o corpo do mal se a gente está entregando o corpo para o mal. Se nós permitimos o pecado, a mentira, o engano ser estabelecido nesse corpo. Amados, nós temos que ter temor, porque, por exemplo, vai chegar a cura em nome de Jesus, aí a igreja vai voltar a ser uma igreja caída, Carnal. uma igreja carnal, uma igreja adâmica, amante do pecado. Meu Deus do céu, queridos, são dores de parto. São as dores de parto e nós não podemos nos distrair mais. Como o Espírito Santo disse para mim, filha, diga-me, igreja, para não se distrair entre uma dor de parto e outra. Virão outras dores. Sim. Mas há um tempo de descanso. Você que já gerou um filho e teve um filho, há um tempo de descanso entre uma contração e outra. Entre uma contração e outra. Que nós não podemos ficar desapercebidos. Agora, você tem tido a consciência que você precisa se levantar como igreja? Que mais do que o medo da morte físico, nós temos que temer é a morte espiritual, o Senhor, queridos, aquele que pode lançar a nossa alma no inferno e nos fazer perecer eternamente, tanto a alma como o corpo. A igreja tem que se acordar para isso. E as dores de parto da igreja são dores de partida, ó. Então temos que compreender isso. Precisamos discernir os tempos, amados. Não podemos falhar na nossa missão, igreja. Então a primeira questão, amados, esse texto de 1 Coríntios 6 diz: seu corpo é templo do Espírito Santo. Você vive essa verdade? Você compreende essa verdade? Segundo ponto é que o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios: não sois de vós mesmos. Sabe por quê? Aí pega, né? Aquilo que é seu, você faz o que você quer, o que você bem entende. Você cuida, você não cuida, deixa largado. Mas aquilo que não é teu, que você emprestou, que é emprestado, você precisa ter cuidado redobrado. Por quê? Porque você vai prestar conta. Vai prestar conta, você vai ter que devolver. Pro dono. Vai ter que devolver. Amados, só que a diferença, se você estraga alguma coisa de uma pessoa humana, você estragou, você tem dinheiro, você vai lá. A gente até brinca aqui em casa, quebrou um copo, traz 6, hein? Você vai lá e presta, você pode comprar e devolver. Agora, pro Senhor não tem como. Ele já pagou um preço. Não tinha ninguém que pudesse pagar preço por uma alma, por uma vida. Agora, presta atenção nisso. Não sabeis que vós não sois de vós mesmos? A Bíblia diz que todos nós daremos conta a Deus. Por quê? Esse corpo aqui foi comprado. Eu torno a falar, como eu sempre falo, ainda falei ontem à noite. Amados, nós falamos, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Não é, não. Esse nariz, até esse nariz aqui. É o terceiro ponto que o apóstolo Paulo fala, porque ele diz: foste comprado por bom preço. Esse nariz aqui, esse corpo aqui é para a glória, foi comprado para a manifestação da glória de Deus aos homens, para edificar o reino de Deus na terra. E se não for assim, nós vamos prestar conta e não tem como pagar, querido. Não tem como pagar, porque ele já pagou, não tem o que fazer, é dele.
Nós somos inquilinos, nós vivemos de aluguel em uma casa que não é nossa. Nós temos que ser gratos pelo dom da vida, Ele nos deixa morar de graça, queridos. Mas nós temos que zelar daquilo que o dono colocou como fatos principais para não deteriorar esse corpo. Porque se deteriorar essa casa, amados, nós vamos prestar conta. Ela não é nossa, ela é de Deus. Então ele diz, 1 Coríntios 6, que seu corpo é templo. Ele diz, não sois de vós mesmos. Ele diz, fostes comprado por um bom preço. E o quarto ponto, amados, que eu acho tremendo, maravilhoso, ele diz assim, glorificai a Deus com seu corpo e seu espírito. Por quê? Com seu corpo e seu espírito? Porque esse corpo ele é físico e ele é espiritual. Porque ele é um corpo que é templo do Espírito Santo, mas ele também é o corpo de Cristo. É a nossa identidade espiritual aqui na terra, que nós não podemos deixar o inimigo habitar, nem em nós como cidadão terreno, e nem como cidadão do céu, cidadão espiritual, como igreja. Nós não podemos permitir que Satanás venha estabelecer fortalezas neste corpo. Olha, gente, olha esses 4 tópicos aqui, preste atenção. O que é que Deus está falando? Estamos falando sobre guerra de governos, fortalezas do corpo. Que fortalezas são essas? Carnais. Que fortalezas são essas? Demoníacas. Do homem adâmico, que nós temos que vencer. Agora, olha a reflexão para nós. E se nós não vencermos esta guerra, esta batalha no nosso corpo, nós nunca vamos viver o ofício da igreja nessa terra. E ainda vamos prestar conta a Deus. Preste atenção às 4 perguntas que o Espírito Santo está dizendo que nós precisamos vencer para viver o ofício sacerdotal, apostólico, profético, evangelístico, de ensino e de pastoreio nessa terra. Não sabeis que não sois de vós mesmos? Você sabe disso? Será que nós temos caminhado com essa mentalidade? Será que nas nossas atitudes que nós tomamos, será que antes de tomá-las nós pensamos, opa, pera lá, vou pensar bem o que eu vou fazer? Eu vou pensar bem o que eu vou praticar? Porque eu não sou de mim mesmo. Eu vou ter que prestar conta. Será que nós temos realmente vivido nessa terra com essa mentalidade de que nós não somos de nós mesmos? Segunda reflexão. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Por um bom preço. Por um bom preço. Será que qual é esse bom preço? O sacrifício do unigênito de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que nós temos valorizado o sacrifício de Jesus? Porque se nós valorizarmos, nós vamos ser gratos a Deus e entender que estávamos condenados ao inferno e à morte. E essa graça salvífica que nos arrancou do estado de galho cortado, de homem caído para filhos de Deus. Será que nós temos vivido com essa consciência que para a gente viver aqui, ter essa graça bendita, nós somos comprados por um bom preço, apóstolo? Se a pessoa ela investe em alguma coisa e de repente ela perde aquilo que ela investiu, ela já fica revoltada, se lamenta, murmura, fica triste, chora, se desespera. Imagina Deus que investiu seu único filho. Ele investiu o melhor do que ele tinha em nós, amados. E qual é a resposta que nós damos a ele? Amados, este corpo é a casa deteriorada, assim como nós ministramos ontem à noite, é a casa deteriorada em ruínas que o construtor comprou, porque ele enxergou o valor que tinha, apesar de... E a gente, como casa deteriorada, muitas vezes
não conseguíamos enxergar o valor que nós tínhamos, porque estávamos tão enclausurados nas fortalezas malditas e malignas que o pecado nos lançou. Mas o construtor, ele conseguiu ver o valor que havia nesse corpo e ele investiu o melhor que ele tinha. E qual é o retorno que este corpo tem dado para ele? O pecado, a mentira, a soberba, a altivez, a vaidade. Então, queridos, preste atenção na reflexão, aonde o Senhor quer nos levar para vencer a nossa carne. As armas, texto-chave, as armas das nossas milícias não são carnais. São espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortaleza e todo conhecimento e altivez humana que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Então, será que nós temos vivido com essa reflexão, com esse entendimento? Sou corpo de Cristo na terra, sou templo, sou habitação do meu Deus. Será que você tem vivido para esse ofício? Por isso que Deus está te chamando, Deus está nos chamando a mim, a você, a nós, como igreja, para entender. Aleluia. Deus está chamando de pertinho assim, ó. De pertinho. Para quê? Uma conversa pessoal e íntima para nos alertar. Ele diz: ei, você é meu. Você é templo do Espírito Santo. Você precisa entender isso. Que o meu Espírito Santo habita em vós. Você tem vivido como templo do Espírito Santo? A segunda reflexão: não sois de vós mesmos, não somos de nós mesmos, fomos comprados por um bom preço, né? É a segunda e a terceira reflexão aqui. Será que temos dado valor ao sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário? Será que temos sido gratos de sermos libertos e livres do inferno e da morte? Ei, se você crer, você está salvo. Se não crer, já está condenado. Ele já te salvou. Mas se você não crer, quer dizer, se você não viver essa verdade revelada, você pode pôr a perder aquilo que ele já conquistou, que é a salvação eterna. Preste atenção. Ele já te salvou. É só viver para o propósito. É só viver como templo. É só viver como igreja nessa terra. Como portador da glória de Deus. E a quarta reflexão: que nós somos comprados para glorificar o seu nome. Será que você tem vivido para glorificar o nome de Jesus? Você tem vivido com essa mentalidade? É isso que o Senhor quer que pensamos hoje. Amém? Vamos adentrando aí na palavra, né, apóstolo? Vamos lá. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Só Aleluia. tem um jeito de vencer essa guerra de governo da carne contra o espírito. Como? Viver no espírito. Ai, meu Deus, eu lembro um tempo em que as pessoas falavam assim: Billy e Raquel, tudo é santo para eles, tudo é santidade, tudo é... Ai, tudo é... Eita! Tudo é ser curado, tudo é tudo é pecado. espiritual. Ai, tudo é demônio, amados. Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Nós temos um corpo carnal. E que ele tem desejos e vontades. Mas esse corpo, que ele é de carne, Deus fez dele templo do Espírito Santo. E ele habitou o Espírito Santo em nós. Então, isto quer dizer que, se nós nos esforçarmos, e se nós buscarmos isso, nós somos capazes de caminhar em espírito e não na carne, não pela concupiscência da carne. Nós somos capazes de viver e conduzir a nossa vida de uma forma em que nós podemos alimentar muito mais o nosso espírito do que a nossa carne. Muito mais alimentar a vontade de Deus do que os nossos desejos pessoais carnais. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas interessante que Deus, ele tem o domínio de todas as coisas, ele é dono de tudo. Mas ele não nos tirou
esse poder de conduzir cada um deles da forma como nós achamos que deve ser conduzido. Mas a revelação está aí, em nós não acharmos que aquilo que nós pensamos, o que sabemos, o que podemos fazer, ser maior do que aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. É tempo de tirar conceitos que enganosamente traziam um refrigério para você, mas é uma mentira. Por isso que até Jesus esvaziou-se de si mesmo. É tempo de tirar conceitos humanos, estabelecer princípios divinos. Por isso que hoje não se fala muito mais em morte, em matar a própria carne. A Bíblia nos diz, fazei é uma obrigação de quem? De quem? De Deus? É nós, é nós. Nossa! Fazei morrer em vós, ó, nós, a vossa natureza carnal. O que é isso? É morte de cruz. A batalha, a guerra de governos da carne e do espírito, andeis no espírito e não na carne, ela não pode ser vencida se você não desejar fazer morrer em você a natureza carnal. Agora, não fique com seu conceito errado, porque ele vai te levar à morte, igreja. Não é porque o que eu penso é um conceito meu, eu penso assim. Não adianta. O Billy Raquel tá falando aí, mas não adianta. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele é bom e ele é maravilhoso, ele é misericordioso, mas ele é justiça, ele é justo. E ele, amado, já esclareceu o nosso entendimento o que nós devemos fazer. Fazer morrer em vós a vossa natureza carnal, porque ela te faz pecar. Ela te leva à morte. Por isso Jesus disse, apóstolo, não tem como. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, não viva para os seus propósitos, não viva para as suas vontades, nem para as suas carnalidades, nem para os seus pecados. Todo aquele, estou dizendo do Senhor e fundamento da igreja e fundador da igreja, Cristo Jesus, aquele a qual eu e você seguimos. Ele diz, você quer vir após mim? Só tem uma forma, é um requisito que o próprio Cristo, Jesus Cristo, colocou para a igreja. Negue-se a si mesmo. Quer dizer, negue as suas paixões. Negue a sua carne. Toma a sua cruz e me segue. Aí sim, você será digno de mim. Porque se você não fizer isso, você não é digno de me seguir. Em Gálatas capítulo 4, ele fala, querido, das obras da carne. Os que tais obras praticam, depois nós vamos ler no texto na frente, e semelhantes àquelas não herdarão o reino do céu, pelo amor de Deus. E ali era uma carta para os Gálatas, os que já tinham se batizado, que já tinham confessado Jesus, muitos ali já eram batizados no Espírito Santo, muitos ali já profetizavam, e ele está dizendo, olha, se vocês não abandonar as obras da carne, se vocês não decidirem fazer morrer em vós, pela pregação que lhe foi revelada ao entendimento, as vossas obras da carne, eu digo, apóstolo Paulo disse, os que praticam elas e semelhantes a ela, de antemão já vos avisei, aviso de novo, disse o apóstolo Paulo. Vocês não vão entrar e nem herdar o reino dos céus. Meu Deus do céu. Uma chave, liberar uma chave aí para muitos pastores. Tire a dor do evangelho e quando as dores chegarem, a igreja não vai saber como lidar com elas. Tire a cruz do evangelho. Meu Deus. E quando chegar o tempo da cruz, a igreja não vai saber lidar com ela. E é o que nós vemos nesse tempo, uma igreja perdida, porque foi se pregado por muito tempo. O evangelho das facilidades. Somente né? um alimento para o corpo terreno e não um alimento para o corpo espiritual.
E Satanás trabalhou em muitas fortalezas nesse tempo, por causa dessa deturpão, desse desvio do Evangelho. E aí, as pessoas viveram muito tempo crendo que era fácil. Você não precisa servir a sofrer Cristo. mais porque Jesus já sofreu por você. Onde está isso na Bíblia? Que você não precisa padecer mais dores. Que a igreja não precisa padecer perseguições, padecer dores. Que a igreja não precisa padecer humilhação. Que a igreja não precisa padecer na sua vontade carnal. Aonde que está isso? Não existe. Esse evangelho é o evangelho que o apóstolo fala, que foi a nossa palavra-chave para trazer a palavra revelada para este ano, fundamento, né, estabelecendo fundamento. O apóstolo Paulo diz: me espanto que tão rapidamente, olha só, Jesus havia acabado de ser crucificado, amados. Pregado a verdade. E as pessoas vieram com o evangelho da conveniência. Um evangelho das bênçãos, dos prazeres da carne. Deus é bom, querido. Da graça barata, né? Com coisa que não custou nada para Jesus, né? Da graça barata. De tirar a cruz do evangelho e tirar a cruz da graça vira uma desgraça, porque vai te levar à morte eterna. E aí, queridos, o texto-chave que nós trouxemos para este ano, no nosso ministério, estabelecendo o fundamento, que é Cristo na igreja, o apóstolo Paulo diz assim: me espanto que tão rapidamente muitos já se desviaram da verdade, saindo do fundamento, pregando um outro evangelho que na verdade nem é evangelho, porque se sai de Cristo não é evangelho. Porque evangelho se trata de uma pessoa, de Cristo Jesus. Ele é as boas novas. O Cristo que veio ao mundo em carne, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo e para nos livrar do inferno e da morte e nos restituir à vontade do Pai do princípio no Éden. De estabelecer o reino de Deus assim na terra como no céu e nos fazer a imagem e semelhança dele. Então, queridos, tiraram-se lá, apóstolo, lá atrás, já saíram do fundamento. Imagina como é que tá agora. Ei, se você viver aí, continuar vivendo no evangelho da facilidade, que não precisa crucificar a sua carne, que não precisa negar a si mesmo, e não precisa padecer dores, esta igreja, esta palavra, que não é a palavra de Deus, e também não é evangelho, é uma casa edificada sobre um governo carnal e humano, que foge do governo estabelecido de Cristo, ela não vai suportar nos dias finais, né, apóstolo? Aleluia. Amados, Colossenses 3:5 começa dizendo assim: mortificai. O que vocês acham que significa essa palavra? Fazer morrer em vós. Gente, é morte. A vossa natureza É carnal. morte. Como nós vamos ter medo, receio de falar de morte no altar, nos púlpitos? Ah, não, porque senão as pessoas vão ficar espantadas, vão assustar, as pessoas vão embora, elas não querem ouvir, é muito pesado. Elas vão embora. Amados, o nível do ensino que nós passamos para o povo vai nos mostrar a qualidade de discípulos que será gerado nessa geração. Entenda isso. Colossenses 3:5 diz: mortificai. É uma ordem, queridos. Pois os vossos membros que estão sobre a terra. Ele não fala para nós buscarmos um evangelho de comodidade, um evangelho fácil. Ele nos ensina a lidar com as dores, mas não as dores que nós estamos sequer passando, mas as dores que nós precisamos passar. É necessário. Porque tem coisas que acontecem que nós passamos, são dores que nós passamos, mas há dores que nós teremos que buscar porque Deus já tem a resposta para nós. É a dor Então, que vai gerar vida, né? A morte que vai gerar vida. Você é obrigado a morrer? Não, você pode continuar vivendo na carne, porque morto pelo pecado você já está. Mortos para o mundo
e vivificados para Deus. Agora, essa morte que o Senhor está falando é nós matarmos essa natureza carnal nossa, para que possamos fazer a vontade de Deus, cumprir com a vontade de Deus. E desmortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Fazei morrer tudo o que é carnalidade. A vossa natureza carnal. E aí nós vamos falar a respeito dos nossos membros. Amém, apóstolo. Vamos começar falando a respeito dos olhos. Os nossos membros são as partes do nosso corpo que podem nos conduzir ao pecado. Que são as janelas da alma e os 5 sentidos. Que podem fazer com que o mal estabeleça uma fortaleza no nosso corpo. Então, a fortaleza dos olhos. O que Jesus fala sobre isso? Mateus 18:9. Se tal olho te faz pecar, arranque-o. Porque é melhor entrar com o olho no reino do céu do que com os 2 olhos para o inferno, eu disse. Agora, nós não vamos falar de dor para a igreja, sendo que Jesus, ele falou assim, ó, seu olho direito é ruim, arranca ele. Né? Porque é melhor você entrar só com o esquerdo no céu do que com os 2 ir para o inferno. É fazer morrer em vós essa natureza carnal. Na palavra também diz assim, a candeia do corpo são os olhos. Se de sorte os seus olhos forem bons, quer dizer, se eles nasceram de novo, todo o corpo, porém, será bom. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o corpo, aliás, a candeia do corpo são os olhos. O que mantém a luz acesa, o que mantém a casa vigilante, enxergando tudo, discernindo tudo, é a candeia dos olhos. Se os olhos estiverem nascido de novo, se os olhos estiverem olhando para o Senhor, todo o seu corpo vai ser iluminado. Agora, porém, se os seus olhos, querido, forem maus, todo o teu corpo será trevas. E, portanto, se a luz tornar em trevas, então será uma profunda escuridão. Meu Deus do céu. E tem gente que tem o olho mau, amados. Tem o olho mau. Às vezes nós vemos que pelo olhar dele, ele está murchando as flores. A pessoa tem o olho ruim. Mandamento, né? Não cobiçai o que é do próximo. Ela transmite maldade com os olhos. Nem a casa, nem os bens, nem a mulher, nem o filho, nem os animais. Não cobiçai. Fazei morrer a vossa natureza carnal. Quer ver outro pecado aí que está estabelecido através dos olhos? Pornografia virtual. Isso vai te levar à morte. É melhor você fechar os olhos, arrancá-los, do que entrar cego. Quando há essa fortaleza... Do que ir com os 2 olhos para o inferno. Quando há essa fortaleza do inimigo no corpo está instalado nos olhos, a pessoa ela está em uma prisão de pecado que ela não consegue sair por si só. Né? Há pessoas que têm vício de pornografia e... Entrou pelas janelas da alma, mas... no corpo. Os olhos estão o quê? Onde? No seu corpo. Fazer o que? Eu aposto o texto-chave aí dos membros. É bom ler de novo. Mortificar, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Por quê, queridos? Porque os olhos, os nossos olhos, estão no nosso corpo. E nós olhamos e alimentamos, instalamos estas maldições, esse governo espiritual maligno, porque Satanás precisa de um corpo para praticar as suas maldades, matar, roubar, destruir. Então, quando você não faz mortificar os seus olhos, se instala na janela da sua alma o pecado. E muitos têm dificuldade de vencer, né, apóstolo? Sim. É só se você realmente quiser. Então, apareceu lá, quer dizer, de repente você está no seu computador, no seu celular, de repente mandam lá, não é verdade? Uma mulher nua... orgia, amados, feche essa janela, feche esses olhos, amém? Porque isso vai entrar em você e vai trazer maldição, destruição e vai levar, por causa dos seus olhos, a sua alma ao inferno, porque entrou pelo corpo. Por isso Jesus, o próprio Cristo, diz no Sermão da Montanha, olha, se os teus olhos te fazem pecar, é melhor você arrancá-los, entrar cego no reino do Espírito,
nos céus do que com os 2 olhos vendo para o inferno. Não estou falando para você pegar um espeto, não, pôr no fogo lá e te cegar. Mas é para você fechar os olhos para essa janela. É uma fortaleza que precisa ser destruída, amados. O que o texto diz? Que as nossas armas, as armas da nossa guerra não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós temos armas para destruir essa fortaleza. Então o primeiro membro, primeira parte do corpo, onde Satanás ele quer estabelecer uma fortaleza, são nos olhos. Segundo, a língua. Às vezes você vai falar da língua, a pessoa vai falar assim, já vem Tiago, né? Porque é o texto que normalmente as pessoas usam para falar da língua. Mas glória a Deus pelo texto de Tiago, porque fiel e verdadeiro viu? Porque é uma espada que entra rasgando. Mas vamos lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 6. Diz assim: não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne. A tua boca, a tua língua, ela contamina todo o seu corpo. É o que Tiago diz. Satanás, tem gente que fala demais. Tem gente que mente. Tem gente que engana. Satanás construiu uma fortaleza em um membro do teu corpo, uma parte do teu corpo, que compromete todo o seu corpo. E você não pode achar que isso é normal. Porque a língua carnal, ela precisa morrer. O olho carnal precisa morrer para que o olho espiritual e a língua espiritual viva. O olho é a candeia do seu corpo. Lembra da candeia da noiva? É os teus olhos, amados, espirituais, que vai te levar ao encontro do noivo, que não vai deixar você em trevas como aquelas as virgens nécias, imprudentes. Se você não entregar um membro dos seus olhos para a glória de Deus, sabe, apóstolo, tem pessoas também que tudo, perdão, botar nos olhos aí, que tudo, elas olham, tudo pensa mal. Sim. Sabe, o olho só vê maldade, só vê coisas ruins, só é o olho e a boca, né? O que o olho fala, se tá na carne, logo comunica pra boca. Só vê coisa ruim, logo fala de coisa ruim. Né? A palavra diz que a boca é como um sepulcro aberto, a boca, amados, de quem fica maldizendo. A boca é como uma espada para ferir o outro, para matar o outro. Ei, não é para isso não que a sua boca foi gerada. Então, aquele que tiver os seus olhos bons, o que é ter os olhos bons? Nascidos de novo, nascidos do reino do Espírito. Você vai começar a enxergar, a ter a percepção de reino, e você vai orar, e você, conforme você ver, você vai falar com discernimento. Agora, se os seus olhos são carnais, você vai falar de coisas carnais. Se os seus olhos forem espirituais, você vai falar de coisas espirituais. Então, preste atenção, tudo está ligado uma coisa a outra, né, apóstolo? Aleluia. Então, os olhos, a língua, membros, que são partes do corpo, onde o inimigo estabelece fortalezas. Outra parte do corpo, os pés. Provérbios 4:27 diz: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, não faça aquilo que não é a vontade de Deus. Retira os teus pés da malignidade. Há muitas pessoas que são convidadas para a prática do mal, e ela permite que os pés dela trilhem aquele caminho. Então, é aí onde Satanás prepara os laços e vai construir fortalezas, de onde depois a pessoa ela não consegue mais se desviar, fugir daquele caminho. Porque ela vai às vezes para a igreja, mas ela sempre está ali desejosa de fazer aquele mesmo caminho para provar novamente daquele pecado, porque foi construída uma fortaleza nos pés dela. Ela sente necessidade de ir em tal lugar, lá onde ela adulterou, lá onde ela prostituiu, lá onde ela bebeu, lá onde ela usou droga. Quem levou ela ali? Os pés dela. O inimigo usou os próprios pés dela. Por quê? Construiu uma fortaleza nos pés dela. Mas esse texto de Provérbios diz: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira os teus pés da malignidade. Ou seja,
você tem a consciência do mal, você tem a consciência que aquele caminho é mau, mas mesmo assim você se permite ser conduzido para lá. É porque existe uma fortaleza estabelecida nos teus pés que precisa ser estourada. Olha só, queridos. Mas você sabe o que dirige os teus pés? É o governo carnal que está estabelecido no seu corpo e na sua mente. É a prisão do pecado. Sabe o que dirige os teus pés a andar no mau caminho, sair do caminho da palavra de Deus e andar segundo o percurso da sua carne? É o que já está estabelecido dentro de você. O governo que governa a sua carne é que direciona os teus pés, amados, ao caminho mau. Porque o que sacia, olha, preste atenção, o que sacia o teu corpo, a tua carne, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é a santidade, mas é o pecado. A Bíblia diz, pensa que estáis vivos, mas estáis mortos no pecado. Então, o que faz você direcionar a sua caminhada, sair do caminho e se desviar para a direita ou para a esquerda é a sua vontade carnal. É necessário fazer morrer em vós. Nós estamos pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho de cruz. Necessário é morrer para nascer de novo. Sabe quem disse isso? Não é o Evangelho de Billy e Raquel. É o Evangelho de Jesus Cristo. Nicodemos, você precisa morrer para nascer de novo. O apóstolo Paulo, se você não morrer e não nascer de novo, se você não deixar de praticar as obras da carne, você não vai herdar o reino de Deus. Não adianta Jesus ter te salvado, te enxertado nele e você não frutificar o caráter de Cristo. Se no final do tempo você, querido, não frutificou, se eu não frutifiquei, ele vai nos cortar. O galho infrutífero para nada serve, para ser cortado e queimado no fogo. Então, essa sede que você tem de saciar o seu corpo, de sentir a alegria de beber, de fumar, de usar droga, de dançar, né? E aí vai. É porque ainda os seus pés não estão firmados na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque seus pés não nasceram de novo. As suas vontades ainda são carnais. E as suas vontades vão levar os teus pés a caminhos maus, que o Senhor reprova. Então são os membros que precisam ser mortificados. Glória a Deus. As partes do corpo, os olhos, a língua, os pés. Outro, as mãos. Mateus, olha o que Jesus disse, Mateus 5,30. E se a tua mão te faz pecar, corte-a e lance-a fora. Amados, quantas pessoas... Eu gosto sempre de falar de crente, porque falar de ímpio é fácil. Né? Falar do pecador, da pessoa que não conhece a palavra, é fácil. Né? Porque tudo se encaixa. Mas vamos falar de crentes, de cristãos que se apropriam de coisas que não é dela. Pessoas que estão se apossando de coisas que não lhe pertencem. Pessoas que estão estendendo a mão e tomando aquilo que não é teu. Ei, você está pecando. E há pessoas que já são crentes, são cristãs, e não conseguem parar de fazer isso. Mas porque não tem em mente que vão prestar conta desse corpo, gente, comprado por um alto preço, que é o sangue de Jesus. Pense bem, já estávamos condenados ao inferno e ele nos salvou. Para um propósito. Por que Jesus Cristo veio nos te salvar, me salvar? Ele veio, o Cordeiro Perfeito, que veio tirar o pecado do mundo, aplacar a ira de Deus, nos resgatar do inferno e da morte, o qual já estávamos condenados, já havia um juízo, já havia um decreto. Então Cristo veio para nos salvar, para nos regenerar, para o propósito original lá no Éden. Lá no Éden, que foi perdido ali pela serpente. Eva, nós vamos chegar no próximo ainda, né, apóstolo? Mas pela palavra da serpente, ó, a palavra, ela viu que o fruto era bom e ela comeu, desobedeceu.
O Senhor veio resgatar, amado, aquele homem caído que foi cortado e lançado fora do Éden. Ela pegou o fruto, ó. Pra Ela quê? Se apropriou Queridos? do que não era dela. Por causa, o corpo dela não pôs vigilância, pai, nos membros que Deus havia feito para a glória de Deus. Ela ouviu o que Satanás falou, ela viu que era bom, tomou para ela. Ao invés de obedecer a palavra de Deus, de mortificar o corpo, a obediência, como nos primeiros versículos lá que o apóstolo leu também, versículo-chave. Agora preste atenção. Para que Jesus Cristo veio? Para nos resgatar de tudo isso que eu falei. Mas para nos restituir a vocação que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Para cumprir o propósito de estabelecer o reino de Deus na terra. Para sermos imagem e semelhança dele. Amém? Então Jesus só te salvou para um propósito, ser santo. Como ele é santo. Imagem e semelhança em Deus não há pecado. É por isso que nós temos que fazer morrer o nosso corpo mortal. A nossa carne. Para que tenhamos vida e vida com abundância. Só não nessa terra, mas também a vida eterna em Cristo Jesus. Outro membro que precisamos mortificar. Um membro que é tema de romance, tema de muitas canções, é o coração. Mateus 15, 19, My heart. Jesus diz, porque do coração é que procedem os maus intentos. Do coração, lá de dentro de cada um de nós. A gente costuma falar assim, amor, o coração é bom, a cabeça é ruim. Não, na verdade o coração é ruim. Precisa ser limpo e regenerado pela mente de Cristo, que é a palavra de Deus revelada a nós. É o coração que bomba o sangue, amados. Que sangue que tem sido bombado no teu coração. Que vida você tem vivido. O coração tem que bombar o sangue de Cristo. Não adianta falar que o coração é bom se as obras são más. Ei. Não! Isso é palavra-chave na boca do crente. Não, eu fiz isso, eu tô no pecado, eu tô no mundo, mas Deus conhece o meu coração. Ah, crente, Ele conhece o nosso coração. Só matou 3 pessoas, porque o cara tem um coração aonde bom. está o nosso tesouro, aquilo que nós demos valor, é que está o nosso coração. As nossas atitudes, a nossa linguagem, as nossas atitudes, o nosso proceder, aonde caminham nossos pés, é que diz o que está no nosso coração. Revela. Então não tem essa que meu coração é bom e Deus conhece, eu estou no pecado, não. Nós temos que fazer morrer o nosso coração pecaminoso e nascer um coração regenerado em Cristo Jesus para gerar vida. Coração. Amém. Nossas atitudes são frutos do nosso coração. Aleluia. Outro membro que precisa ser mortificado, outra parte do nosso corpo, chama-se ouvidos. Ezequiel 12:2, o Senhor chama Israel de casa rebelde. Olha a casa aí. O Senhor nos trazendo para casa, nos fazendo também a casa. Casa rebelde, o Senhor está chamando Israel de casa rebelde. E é triste o Senhor, Ele chamar hoje a igreja de casa rebelde, nos chamar de casa rebelde. E por que chamava de casa rebelde, apóstolo? Porque eles não ouviam. Porque tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Mas não ouvem. Acho que Isaías capítulo 1 diz assim. Eu costumo falar esse texto sobre no nosso seminário, que Deus nos deu ali, né? Para a igreja. Ele diz assim, ele começa assim. Ele fala assim que o povo embruteceu, está louco, não reconhece a voz do Senhor. Mas o primeiro versículo é um texto-chave, presta atenção, ele disse. Dai ouvi, ó céus. Presta atenção nisso, Isaías capítulo 1. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. Você concorda comigo que ouvir é uma coisa e dar ouvido é outra? Para o céu, ele fala ouvir. Por quê? Ele chama os anjos, os seres celestiais de testemunha para aquilo que ele vai falar para a gente. Para que naquele dia a gente fala assim, mas eu não ouvi. Aí os céus vai se levantar,
os anjos, os seres celestiais, vai levantar como testemunha de Deus e disse, você ouviu, porque no dia tal de tal, ele falou com você e você não deu ouvido. Ouviu a céu como testemunha, ele chama o céu como testemunha, mas a terra ele fala, dai ouvidos. Você sabe o que é dai ouvidos na Bíblia? A etimologia da palavra ouvir, dar ouvidos, é praticai. Por isso que Deus fala, eles são loucos, como assim? Eles ouvem, mas não obedecem. É obediência. Dar ouvidos é obedecer. Ele diz, obedecei, dai ouvidos, ouve os céus, o que eu vou falar como testemunha, mas a terra, presta atenção, tem que obedecer o que eu estou falando. Dar ouvidos é obedecer. É nem pensar. Para Deus não tem separação. Quando ele fala, é loucura para ele não obedecermos. Ele diz, vocês estão loucos. Vocês não estão reconhecendo. Até o jumento reconhece o seu dono, né? Até os animais reconhecem a voz do seu dono. Mas Israel se tornou louco. Eu falo com eles, eles não obedecem. Eles perderam o temor. Estão doentes. Estão cheios de chagas. Há feridas da cabeça, quer dizer, mente até o corpo, alma e espírito, coração enfermo, mente enferma, mas eles estão sofrendo, estão aí sitiados pelo inimigo, estão roubando, saqueando a sua geração, os seus filhos, mas eles não se curvam à minha voz, eles não dão ouvidos e não obedecem. Vocês entenderam, amados? Então, é necessário, a palavra de Deus diz, é necessário mortificar os vossos membros. Quais são os membros? As partes do corpo. Olhos, língua, pés, mãos, coração, ouvidos. Aí, olha o que diz Romanos 12, verso 1. Não apresenteis, diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é apresentar o vosso corpo por sacrifício? Quer dizer que você não deve apresentar o vosso corpo sem ter mortificado os vossos membros. Sem ter nascido para Jesus. Por quê? Porque nenhum sacerdote, em sã consciência, entendendo o ministério sacerdotal, chegaria diante de Deus para apresentar um sacrifício com defeito. Ou um sacrifício morto, né? E quando nós apresentamos o nosso corpo com membros que não foram mortificados e estão aprisionados por fortalezas do pecado, por fortalezas de Satanás, nós estamos apresentando um corpo cheio de defeito diante do Senhor. Nós só podemos entregar um sacrifício perfeito em Cristo, tá? Essa é a razão de nós não sermos consumidos. Nós estamos em Cristo. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O sacrifício tinha que ser vivo. Vivo. Quer dizer, mortos por pecado, mas vivos para Deus. Mas nós só estamos vivos para Deus se estivermos mortos para o pecado. Então, preste atenção. Quando o sacerdote, ele recebia um cordeiro, né? Como símbolo de pedido de arrependimento dos pecados. Amados, sabe o que é ser um sacrifício vivo para Deus, apóstolo? Quando eu me apresento diante dele arrependido dos meus pecados. Quando então, você mortificou os membros. Isso é um sacrifício vivo para o Senhor. Por que é um sacrifício vivo? Porque você está ali confessando a sua iniquidade, disposto a entregar aquilo que te faz morto diante de Deus, e no arrependimento, a remissão de pecados, e você está entregando para o Senhor, para o sacerdote, o sumo sacerdote que é Cristo, o seu corpo como um sacrifício vivo. Senhor, estou aqui disposto a morrer por ti, mas eu estou vivo para a tua presença. Estou aqui arrependido. E diz que quando o sacerdote, ele ia inspecionar o cordeiro sendo perfeito, o pecado era perdoado. Jesus, quando Deus olha para nós, por que a gente tem que estar em Jesus? Ele vai olhar para o seu filho, o sacrifício perfeito, né, apóstolo?
e vai nos perdoar. Mas nós temos que estar mortos para pecados, estarmos vivos para Deus, para esse sacrifício ser apresentado como sacrifício vivo ao Senhor, disposto a viver para a glória de Então Deus. apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, com os vossos membros mortificados. Glória a Deus. E aí, para a gente fechar, para encerrar, Romanos 6,12 diz: não reine. Amados, nós estamos falando de uma guerra de governos. O governo do mal, o governo do bem. Da carne contra o espírito. Que não deveria ser isso sobre a igreja. Porque na igreja deveria já estar estabelecido somente o governo de Deus, o governo do reino. Reinando Cristo nossa Mas, mente, nossa carne. infelizmente, existe essa batalha dentro do corpo, dentro do ser humano, que é o governo do mal versus o governo do bem. O governo de Satanás versus o governo de Deus. Então, Romanos 6,12 diz: não reine, ou seja, não governe, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E nós temos que entender que fomos comprados, que não pertencemos a nós mesmos, que fomos comprados por um bom preço, que somos templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito. Amém? Requisitos de Jesus para segui-lo: negue-se a si mesmo, mortifique sua carne, tome a sua cruz sem murmurar, entendendo o propósito, e assim nós podemos ser discípulos dele, segui-lo. Outro requisito: morrer para si, é viver para Cristo. Esse é o real propósito. Fazer e morrer em vós a nossa natureza carnal e viver com seus membros para glorificar o nome de Jesus na terra. Amados, aqui, o Senhor está aqui finalizando com a gente. Se você não decidir morrer agora, se você acha que essa batalha contra a sua carne é dura, é porque nós às vezes não temos dimensão do que é enfrentar o dia do juízo final. Eita! Nós não temos dimensão, às vezes, o que é enfrentar o dia do juízo final. Sabe por que ele fala sacrifício vivo? Porque nós temos que estar mortos para Deus, mortos para o pecado, perdão, e vivos para Deus. Santo, ser santo como ele é santo. Frutificarmos a imagem e semelhança. Perfeito. Aleluia. Vivendo a cada dia, produzindo o evangelho a cada dia, até que se torne dia perfeito, até que nós cheguemos à estatura de varões perfeitos diante de Deus. Isso nós glorificamos o nome do Senhor. Então, amados, por mais difícil que seja você vencer a sua carne, isso não tem nem comparação do dia de enfrentar o juízo final. Então, só para encerrar, eu quero repetir novamente que o Espírito Santo me fez falar aqui. A igreja que esconde as dores, os líderes, os pastores que escondem as dores da igreja, está fazendo com que elas não saibam lidar quando as dores chegarem. Então, amados, a palavra de Deus diz: mortificai. Mortificai. Morte é dor. Mortificai. Nós não podemos esconder as dores da igreja, porque senão, a hora que as dores chegarem, a igreja não vai saber lidar com ela. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E um evangelho que tira a cruz, né? Amados, vai levar essas pessoas à morte eterna. A palavra não pode, o evangelho não pode sair do fundamento, e o fundamento é Cristo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Amém? Vamos orar? E assim nós vamos poder entregar frutos dignos de arrependimento. Amados, isso é gostoso, isso é bom. Aleluia. Amados, é uma maravilha viver para Deus.
É uma alegria você mortificar a sua carne, é uma alegria você vencer o pecado. Isso é uma liberdade tremenda, meu Deus do céu. Já não somos mais escravos do pecado, amados, mas queremos e desejamos ser escravos do nosso amado. Aleluia. Né? Queremos servi-lo, mas sabendo que ele nos chama de filhos. Amém, Aleluia. queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode orar, pois. Pai, querido santo. Aleluia. Ó, Amém, Deus Jesus. querido. Obrigado porque o Senhor tem levado a tua igreja ao fundamento, que é Cristo, aos princípios da tua palavra. É um tempo onde o Senhor tem arrancado os conceitos humanos, as ruínas, ó Pai, humanas, onde o Senhor tem confrontado o evangelho que não é evangelho, Senhor. E o Senhor tem colocado Cristo como fundamento da igreja, e assim o é. Aleluia. Saber que nós só vivemos porque o Senhor nos resgatou para um único propósito, para o louvor da tua glória, Aleluia. para cumprirmos o beneplácito da sua vontade. Graças te damos. Ah, Deus, nós te clamamos. Espírito Santo, Obrigado, Jesus. sem ti nada podemos fazer, porque o teu Espírito é que nos convence, Aleluia. ó Pai querido Santo, da salvação, do pecado e do juízo. O teu Espírito é que nos convence, ó Deus querido Aleluia. Santo, do pecado e do juízo. Glória a Deus. Convence-nos, Senhor. Convence-nos, ó Deus, da graça que nós, ó Pai, no pecado, ó Pai querido Santo, nós vamos morrer e vamos enfrentar um juízo eterno. Sim. Nos convence, Aleluia. Espírito Santo, para vivermos com os nossos membros de forma que glorifiquemos o teu nome e venhamos aqui na terra a fazer a sua vontade. Aleluia. Nos ajuda. Todo julgamento de Satanás, toda acusação caia por terra. Em nome O de Senhor Jesus tem Cristo. perdão para nós, queridos. Aleluia. O Senhor é bom, Ele é Pai. E Ele, Aleluia. denunciando estas verdades bíblicas, não é para gerar morte eterna em você, é para gerar morte na carne, mas vida no seu espírito. Com esta Aleluia. palavra, Deus não está te condenando, Aleluia. Ele está te despertando para a É vida. verdade, Senhor Deus. Essa palavra é de amor, essa palavra é de Aleluia. cuidado. Ainda Ele não veio para julgar, Ele ainda veio para salvar. Aleluia. Essa palavra ainda está vindo para te salvar, querido. Aleluia. Então, se curve na presença de Deus, se renda. Fala, Espírito Santo, eu quero ser convencido, eu quero fazer mortificar os meus membros, porque eu quero viver para a tua glória. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. e amém. Glória a Deus. Amém, amados. Graças